bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos gravando esse culto respeitando as normas estabelecidas pelas autoridades locais. Eu gostaria de externar minha gratidão por sua vida, você, membro, congregado e amigo de nossa igreja. E também gostaria de externar minha gratidão a Deus por sua vida, você que está nos visitando. A minha oração é que Deus possa falar ao seu coração nessa manhã. Ao som do piano, eu convido a todos a prepararem os seus corações para cultuarem o Deus vivo nessa manhã. Preste um culto agradável ao Senhor, cante conosco, ore conosco, ouça a palavra que será ministrada, a palavra do Evangelho. Compartilhe esse culto com o maior número de pessoas possível. Que Deus abençoe você e um ótimo culto a todos. Ao 14 vão dizer assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Vamos orar? Pai, a tua igreja está reunida aqui nessa manhã. Receba todo louvor, toda adoração do teu povo. Reconhecemos, Deus, que o Senhor é o centro. Fala conosco nessa manhã, Deus. Queremos ouvir a tua voz, somente a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. E com muita alegria que nós estamos unidos, louvando ao nosso Deus, sem intrigas, sem contendas, mas em amor, em espírito, em verdade e em comunhão. Vamos cantar o hino do nosso Inário para o Culto Cristão, número 566, Jesus Pastor Amado. E logo após, louvamos a Deus, o hino número 9. Pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, intrigas e contendas queremos evitar, em paz nós desejamos teu culto celebrar, pois sendo resgatados por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando as faltas do irmão e os fracos ajudando com branda compaixão.
quanto carecemos do auxílio teu, Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Aquilo que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a te conhecerá. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por mais essa manhã, obrigada pela oportunidade de cada um de nós estarmos nesse momento assistindo o teu culto, Senhor. E o que eu te peço nesse momento é que tu possa estar falando ao coração de cada um, Senhor, e nos fazendo aprender cada vez mais sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos do 9 ao 12 vão dizer assim: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe por onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. À luz desse texto, eu convido você a sondar o seu coração. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Sonda o seu coração, examine o seu coração, e se há algo que precisa ser consertado, que você possa fazer nesse momento. Se você precisa consertar algo com seu irmão, que você possa decidir nesse momento consertar. Que você possa liberar perdão, que você possa pedir perdão,
mas à luz do texto sagrado, eu te desafio a orar ao Senhor nesse momento, sondando e examinando o teu coração. Faça essa oração nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, do lodo, e nos deu, Senhor, o privilégio de nos tornarmos filhos do Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Deus, tem misericórdia, Deus, da nossa forma de pensar, sentir e agir que não agrada ao Senhor, Deus. Perdoa, Senhor, pelas vezes que falhamos em nossos relacionamentos, no nosso relacionamento contigo e no nosso relacionamento com o nosso irmão em Cristo. Nos ajuda, Senhor, a perdoar, nos ajuda a pedir perdão, Pai. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, relacionamentos rompidos nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém e amém. Estar em mim, quebra corações, para que estejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que há de amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, desejando que você seja encontrado nessa manhã, gozando das bênçãos do nosso Senhor. Nós queremos dar aquele aviso sobre a nossa próxima assembleia. Sim, irmãos, é necessário que nós realizemos o nosso culto administrativo. Nós temos como instituição
nós temos o compromisso como diretoria de prestar contas à igreja, e a igreja também tem que ter a oportunidade de saber das coisas e daquilo que está acontecendo, né, como na igreja como instituição. Nós realmente avisamos 2 vezes, né, em julho, tentamos fazer uma assembleia, não foi possível, entendemos que não estávamos prontos para fazer, e agora no final de agosto também agendamos uma e ainda entendíamos que não era o momento. Agora estamos chegando nos momentos limite, então não podemos mais adiar. Dia 12 de setembro eu quero convidar, ou melhor, convocar você, meu irmão, que é membro da Igreja Batista Central, para participar da nossa assembleia, sábado 12 de setembro, às 17 horas. Sim, a assembleia será pela videoconferência, pelo aplicativo Zoom, e a partir desse final de semana, você que tem alguma dúvida ou não sabe como acessar a assembleia, vai ter disponível o tutorial, alguns tutoriais que vão te ajudar a acessar e participar da nossa assembleia. É um trabalho que foi feito pelo nosso irmão Luiz Muto, com muita dedicação e a competência, o conhecimento que ele tem, e com certeza estará ajudando você. 12 de setembro, nós vamos realizar uma assembleia muito simples, para que nós possamos nos acostumar com esse processo. A ideia é ter na pauta apenas 2 itens. Apenas o movimento de membros, a leitura da ata e o relatório financeiro. Então nós vamos fazer uma mini assembleia, uma assembleia, claro, com toda a validade, mas eu digo mini porque ela terá apenas 2 assuntos. Ela será bem simples, rápida, e nós poderemos todos nos alegrar e prestar o nosso serviço, o nosso tempo em prol do crescimento, da continuidade, da expansão da obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Tenham todos um bom domingo. Abraço. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos do 4 ao 7 vão dizer assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E baseado nessa palavra, nós vamos cantar o hino do nosso cantor cristão 380, Amor. Qual o adorno dessa vida? O que enfeita essa vida? O que nos dá vontade de estar junto com o próximo? É o amor. Qual o adorno dessa vida? É o amor, é o amor. Alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor, com suspeitas não se alcança. Doce amor, doce amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor. Pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, murcha e mata o amor.
Ainda quando for custoso, nutre amor, ao irado e muito furioso, mostra amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, desse belo amor. Não te irrites, mas tolera com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor. Desavenças e rancores não convém a pecadores, salvos pelo amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor. O valor não é mesquinho neste amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde reina amor. Oremos, irmãos. Santo Deus, queremos te agradecer por todas as coisas que tu tens feito por nós, pelo quanto tu tens sido bondoso conosco e misericordioso conosco, Deus. A tua mão nos guia e tu nos sustenta, Senhor. E isso é uma bênção sem medida. Te agradeço, Deus, porque tu tens nos sustentado e tu tens nos auxiliado até aqui. Te agradeço por tudo que tu já fizeste por nós e por tudo que tu ainda vais fazer. Também queremos colocar, Senhor, diante de ti, especialmente nesse mês, a nossa pátria, Senhor. Pedimos as tuas misericórdias e o teu amor, Senhor, sobre este país. Te pedimos sabedoria para os nossos governantes e te pedimos, Senhor, que tu nos conduzas, Deus. Essas coisas colocamos em nome de Jesus diante de ti. Amém, Senhor. Amanhã, dia 7 de setembro, nós estaremos comemorando a independência do Brasil. Um dia de gratidão. Agradeça a Deus pela nossa nação, mas também um dia de intercessão. Ore a Deus por nossas autoridades, ore a Deus pelo nosso povo. Clame a Deus por misericórdia. Jesus, quando esteve nessa terra, Ele veio para implantar o reino de Deus entre nós. Jesus não veio para defender a bandeira A ou a bandeira B política, mas Ele tinha compromisso com o próprio Deus. Essa é a missão da igreja, trabalhar pelo avanço do reino de Deus nessa terra, pregando reconciliação e paz. Pregue reconciliação, pregue a paz. No dia de hoje, eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: juntos somos levados a amar a família de Deus. Juntos somos levados a amar a família de Deus. Wayne Grudem, em seu livro intitulado como Famílias Fortes, Igrejas Fortes, ele vai dizer que na base de uma sociedade saudável, na base de uma sociedade forte, existem famílias fortes, existem famílias saudáveis, assim como na base de uma igreja local forte,
na base de uma igreja local saudável, existem famílias saudáveis. Mas nessa manhã, eu não gostaria de falar com você sobre a minha família. Eu não gostaria de falar nessa manhã com você sobre a sua família, sobre as alegrias e os dilemas da sua família. Nessa manhã, eu gostaria de falar com você sobre a nossa família, sobre a família da fé, sobre a família de Deus. João, em seu evangelho, no primeiro capítulo, ele vai dizer que aquele que assume um compromisso com Jesus Cristo se torna pertencente à família de Deus. Logo, a família de Deus, ela é composta por pessoas diferentes, por pessoas que jamais trocariam um olhar, por pessoas que jamais trocariam um cumprimento, por pessoas que jamais frequentariam o mesmo ambiente. A igreja, ela é uma família sobrenatural, porque o seu elo de ligação é a pessoa de Jesus. O seu elo de ligação é o próprio Deus. E a pergunta que eu gostaria de te fazer nessa manhã é a seguinte: o que a família de Deus representa para você? O que a família da fé representa para você? O que esse organismo vivo chamado igreja representa para ti? Olhando para o tema, eu gostaria de compartilhar com você 3 verdades. E a primeira verdade é essa: juntos nós somos levados a amar a família de Deus, porque Deus nos ama. Porque Deus me ama, eu sou levado a amar a família da fé. Porque Deus ama você, você é levado a amar a família da fé. Abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, vai dizer assim: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos os nossos irmãos em Cristo, porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos as pessoas da nossa família sanguínea. Nós amamos as pessoas da nossa comunidade, do nosso trabalho, do ambiente onde nós estudamos, porque Deus nos amou primeiro. Que amor é esse? João vai dizer que esse amor, ele é inexplicável. Por mais que a mente humana não consegue compreender o amor de Deus, o ser humano pode experimentá-lo. Que amor é esse? O amor de Deus é um amor imensurável. O amor de Deus é tão grande, tão largo, tão profundo, que alcança qualquer pessoa, em qualquer situação, até mesmo o pior de todos os pecadores, até mesmo o pior de todos os homens. Que amor é esse? O amor de Deus é um amor espontâneo. Ninguém obrigou Deus a amar você. Deus decidiu amar você. Não há nada que você faça que seja capaz de comprar o amor de Deus, porque Deus decidiu de forma espontânea, gratuita, derramar o amor dele sobre você e também sobre a sua igreja. Que amor é esse? Nós amamos a Deus, nós amamos os nossos irmãos em Cristo de forma inexplicável, de forma imensurável, de forma espontânea, porque nós temos um bom exemplo, que é o próprio Deus. Existe um ditado muito conhecido, que diz assim: palavras comovem, o exemplo, ele arrasta. Palavras comovem. Quantas vezes você já ouviu boas palavras,
mas eram apenas promessas. Quem arrasta, quem impacta é o exemplo. Deus, Ele mostrou o que é amor através do exemplo, entregando o seu Filho na cruz do Calvário por mim e por você. Existe outro ditado famoso que diz assim: a tropa é o espelho do líder. O nosso líder, o cabeça da igreja, é um Deus que ama. Logo, a comunidade cristã, ela precisa ser uma comunidade que exala amor. Ela precisa ser uma comunidade que inspira amor. Ela precisa ser uma comunidade que transborda amor. Semana passada, eu estava lendo um livro chamado A Regra do Amor. Como a igreja local deve refletir o amor e a autoridade de Deus. O autor desse livro é Jonathan Leeman, e o autor ele vai dizer o seguinte: o amor de Deus por nós é a razão para amarmos os outros. Eu amo meu irmão em Cristo porque Deus me amou. Nós amamos os nossos irmãos em Cristo porque Deus nos amou. O amor de Deus em nós capacita-nos a amar os outros, mesmo sendo falhos, mesmo sendo limitados. É o amor de Deus em nós que capacita-nos a amar o nosso próximo. Continua Leeman dizendo o seguinte: e o amor de Deus através de nós é o meio de amarmos os outros. Nós somos apenas um canal. Nós somos apenas o veículo que vai transportar o amor de Deus aos nossos irmãos. Ano passado, eu tive uma conversa com o pastor Tércio da Monte Serra, Igreja Batista de Monte Serra. E no meio da nossa conversa, o pastor Tércio, ele usou uma ilustração envolvendo uma torneira, água e uma mangueira. E ele disse: Tiago, a água ela é comparada ao amor de Deus. A mangueira somos nós. Assim como a água, ela precisa fluir dentro da mangueira e chegar com toda a potência no seu objetivo, o amor de Deus, ele precisa fluir em nós e chegar com toda a potência no outro, nos nossos irmãos em Cristo. Quando a água não chega com toda a potência, quando a água tem dificuldade em chegar no seu objetivo, alguma coisa está errada. Ou a mangueira está rachada, ou a mangueira está quebrada, está dobrada, algo precisa ser feito. Assim somos nós. Quando o amor de Deus não chega no nosso próximo, através da nossa vida, como ele deveria chegar, algo precisa ser consertado em nossas vidas. Algo está rachado, algo está dobrado, algo está quebrado e precisa de conserto. Olhando para a história da nossa amada igreja, eu posso afirmar que Deus amou os nossos irmãos do passado. E Ele usou pessoas para esse fim. Ele ama os nossos irmãos do presente. E eu e você, nós somos os veículos de Deus para que esse amor chegue nesses irmãos. E a pergunta que eu te faço é: que tipo de canal, veículo, mangueira nós somos? Uma mangueira rachada? Uma mangueira dobrada? Uma mangueira quebrada? Ou uma mangueira que foi consertada e tem sido consertada constantemente pelo próprio Deus? Juntos, nós somos levados a amar a família de Deus, porque Deus nos ama. Porque Deus me ama, porque Deus te ama, e o amor de Deus é um amor inexplicável. Por mais que você não entenda, você consegue sim provar. O amor de Deus é imensurável, ele alcança qualquer pessoa em qualquer situação, inclusive o pior de todos os homens. O amor de Deus, ele é espontâneo, ninguém obrigou Deus a amar você. Ele decidiu te amar e te usar.
Deus deseja usar você como um veículo para demonstrar amor pelos nossos irmãos em Cristo. Em segundo lugar, juntos nós somos levados a amar a família de Deus, porque assim amamos a Deus. Juntos nós somos levados a amar a família de Deus, porque assim amamos a Deus. No momento que eu amo meu irmão, eu amo o meu Deus, porque Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, vai dizer assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nós amamos a Deus amando os outros. Se o meu irmão em Cristo, ele é importante para Deus, por que ele não seria importante para mim? Se Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu irmão em Cristo, por que esse irmão não seria importante para mim? Se o meu irmão em Cristo, ele é objeto do amor de Deus, ou melhor, ele é alvo do amor de Deus, por que eu não amaria esse irmão? O versículo 7 e o versículo 8, do mesmo capítulo 4, da primeira carta de João, vai dizer assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em outras palavras, se eu não for capaz de amar uma pessoa que convive comigo na minha igreja local, se eu não for capaz de amar uma pessoa que convive comigo diariamente, no meu trabalho, na minha escola, dentro da minha própria casa, como eu vou amar a Deus que está no céu? De que forma? Jonathan Lehman vai dizer que a essência do amor não é o que pensamos, sentimos, agimos em relação ao outro, mas a forma como nos entregamos ao outro, a forma como nós nos sacrificamos pelo outro. Amar o outro significa entregar as nossas preferências, o nosso conforto, os nossos objetivos, a nossa segurança, a nossa energia, o nosso tempo para o benefício do outro. E o benefício do outro que o autor está mencionando aqui não é qualquer tipo de benefício, mas sim o crescimento em Jesus. Eu me sacrifico, eu abro mão das minhas preferências, eu abro mão do meu gosto, eu abro mão do meu estilo para ver o meu irmão crescendo em Jesus. Eu abro mão do meu conforto, eu abro mão dos meus objetivos pessoais, dos meus planos, dos meus projetos, para ver o meu irmão em Cristo crescendo em Jesus. Eu abro mão da minha segurança, eu abro mão do meu dinheiro, eu abro mão do meu tempo, para o benefício do outro. O que isso quer dizer? Que eu faço tudo isso para ver o meu irmão em Cristo crescendo na fé, amadurecendo como cristão. Nós amamos a Deus quando nós olhamos uns para os outros como Deus olha. Nós amamos a Deus quando olhamos uns para os outros como Deus olha. Que tarefa difícil. Quando os religiosos olharam para a mulher samaritana, eles enxergaram uma longa história de pecados. Quando Jesus olhou para a mulher samaritana, ele olhou com compaixão e enxergou naquela mulher uma mulher carente do amor de Deus. E o que Jesus fez? Ofereceu o amor de Deus a ela. Quando os religiosos olharam para Zaqueu, eles enxergaram em Zaqueu uma longa história de pecados. Quando Jesus olhou para Zaqueu, ele olhou com compaixão, e ele enxergou em Zaqueu um homem carente do amor de Deus. E ao enxergar essa carência, o que Jesus fez? Ofereceu amor àquele homem. Quando os religiosos olharam
para o ladrão da cruz, eles enxergaram uma longa história de pecados, de delitos. Quando Jesus olhou para o ladrão da cruz, ele enxergou um homem carente do amor de Deus, e não poderia ser diferente. Jesus ofereceu a ele amor. Jesus ofereceu a ele amor. Quando você olha para as pessoas, o que você enxerga e o que você oferece? O que você enxerga e o que você oferece para as pessoas que estão ao seu redor? O que você enxerga e o que você oferece para as pessoas que fazem parte do teu ambiente de trabalho, que fazem parte do teu ambiente estudantil, que fazem parte da tua igreja local? Quando você olha para um irmão em Cristo, o que você oferece a esse irmão? No ano de 2008, eu fiz uma viagem para o Nordeste, eu me envolvi num projeto de plantação de igreja. Chegando lá no projeto, tinham aproximadamente 80 pessoas de todos os lugares do Brasil, inclusive de fora do Brasil, Alemanha, Suécia, entre outros países. E no primeiro dia se dividiu as equipes. E aí então, o líder do projeto, ele começou da seguinte forma: quem toca algum instrumento, vai para o lado esquerdo. Quem prega, fica na minha frente. Quem faz isso, vai para o lado direito. E as pessoas então começaram a ser distribuídas nas equipes e eu comecei a ficar por último, porque eu não sabia fazer nada. E aí então a última opção foi o Ministério Infantil. Só faltou o rapaz dizer o seguinte: olha, você que não sabe fazer nada vai trabalhar com crianças. Então ali eu comecei a fazer parte pela primeira vez do Ministério Infantil. Eu nunca tinha trabalhado com crianças. Eram 2 meninos para 15 meninas trabalhando ali com crianças. E o nosso primeiro trabalho foi numa escola. Final de semana, a escola estava fechada. A diretora da escola cedeu o espaço. Então nós fizemos o culto infantil, com teatro, fantoches, músicas, entre outras coisas. E eu fiquei ali então para cuidar das crianças. E em determinado momento, uma menina chegou para mim e disse: Gaúcho, você não está vendo? Aquele menino só está atrapalhando o nosso culto. Eu disse: tudo bem, vou lá, vou falar com ele. O menino tinha aproximadamente 12 anos. Fui lá, conversei com o menino e disse: olha, para de atrapalhar, você está batendo nas outras crianças, você está falando palavrões, xingando, para, senão eu vou te tirar. A programação continuou. Passado algum tempo, a menina voltou até mim e disse: Gaúcho, o menino continua atrapalhando a nossa programação. Eu fui até ele e disse: olha, você não ouviu o que eu disse, a próxima vez eu vou te tirar daqui. O menino então deu um tapa em outra criança na minha frente, falou um palavrão para mim, e na mesma hora eu peguei ele pelo braço e levei ele até a rua. Tirei ele de dentro do pátio da escola, fechei o portão. Enquanto eu estava caminhando em direção à sala onde a programação estava acontecendo, Deus falou ao meu coração: eu trouxe você aqui para amar essas crianças. Eu trouxe você aqui para demonstrar o meu amor para com essas crianças. Eu trouxe você aqui para ser um veículo do meu amor. No mesmo momento eu olhei para trás e vi aquele menino sentado no cordão da calçada chorando. Fui até ele e comecei a conversar com ele. Descobri que o pai daquele menino estava preso. Alguns irmãos daquele menino estavam presos. A mãe daquele menino havia abandonado ele poucos dias depois do parto. Aquele menino não tinha uma boa estrutura familiar. Nós começamos a conversar e depois de um tempo eu perguntei a ele: João Pedro, você deseja voltar lá na programação? Ele disse sim, porque eu nunca vi algo igual antes. Eu disse: tudo bem, mas a partir de agora, todos os dias enquanto eu ficar aqui, você vai ser o meu ajudante. Ao invés de ficar atrapalhando a programação, você vai me ajudar a cuidar da programação. Aquele menino disse: ok, pode deixar que eu vou te ajudar. Levei ele lá para dentro, não demorou muito, outro menino começou a incomodar na programação. Ele disse: Tiago, olha só, aquele lá está incomodando, deixa eu ir lá dar um soco nele que ele vai parar de incomodar. Vou resolver rapidinho a parada. Eu disse: não faça isso. Nós estamos aqui para viver o amor de Deus e demonstrar o amor de Deus. Aquele menino ficou
todos os dias nos acompanhando, e foi uma grande bênção durante a plantação daquela igreja. Mais tarde eu fiquei sabendo que aquele menino continuava lá. Ele continuou por um bom tempo na igreja, ele se batizou, hoje eu não tenho mais contato, eu não sei como ele está, mas ele fez a diferença durante o período que eu estava lá. Nós amamos a Deus quando olhamos uns para os outros, como Deus olha. Nós amamos a Deus quando nos tornamos praticantes da sua palavra. Tiago, capítulo 1, versículos do 23 ao 24, vão dizer assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Uma coisa é ser um estudioso da palavra de Deus, outra coisa é viver a palavra de Deus. Uma coisa é ouvir a palavra de Deus, é ser um ouvinte da palavra, outra coisa é ser um praticante da palavra. Nós amamos a Deus quando aproveitamos as oportunidades, que oportunidades de demonstrar amor pelas pessoas. Nós amamos a Deus quando aproveitamos as oportunidades de demonstrar amor para com os nossos irmãos em Cristo, por aqueles que são de fácil trato, mas também por aqueles que são de difícil trato. Se Deus colocou você aqui nessa igreja, é porque Ele está te dando a oportunidade de crescer em amor. É impossível crescer em amor de forma isolada. É impossível. É impossível você crescer em amor de forma isolada. É impossível você crescer em amor convivendo apenas com pessoas de fácil trato. É impossível. Conversando com um homem algum tempo atrás, ele disse: eu não frequento a igreja tal, porque essa igreja é extremamente complicada. Eu olhei para esse homem e disse o seguinte: não existe igreja complicada. Existe sim igrejas que nos dão uma grande oportunidade de crescer em amor. Existem igrejas que nos dão a oportunidade de aprender a amar. Somos levados a amar a família de Deus, em primeiro lugar, porque Deus nos ama. Somos levados a amar a família de Deus em segundo lugar, porque assim amamos a Deus. Quando eu amo o meu irmão que convive comigo, a pessoa que está do meu lado, ao mesmo tempo estou amando o meu Deus que a criou e que a tem sustentado. E por último, nós somos levados a amar a família de Deus, porque este é um bom testemunho para o mundo. Porque este é um bom testemunho para o mundo. João, capítulo 13, versículo 35, vai dizer assim. João, capítulo 13, versículo 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus não está dizendo aqui que o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se vocês construírem um bom planejamento, se vocês construírem uma boa estrutura, se vocês ajudarem os pobres. O texto está dizendo aqui que o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se você for olhar o boletim de hoje, a pastoral, eu escrevi sobre esse tema. A pastoral, o título da pastoral é Juntos Somos Levados a Amar a Família de Deus, porque este é um bom testemunho para o mundo. E um dos parágrafos dizia o seguinte: o mundo todo está observando como é o amor que temos uns pelos outros. Aliás, foi Jesus quem deu ao mundo o direito de julgar a autenticidade de nossa fé através dos nossos relacionamentos. O melhor que podemos fazer para alcançar a nossa comunidade local, o melhor que podemos fazer para alcançar os nossos familiares que ainda não conhecem a Jesus,
O melhor que podemos fazer para alcançar os nossos amigos, os nossos vizinhos para Cristo, em primeiro momento, não é um bom planejamento, uma boa estrutura, projetos sociais e etc., mas a forma como amamos uns aos outros. O mundo saberá que somos discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Somos uma família, a família de Deus. Uma pergunta que me fiz e gostaria de fazer para você é: quando o mundo nos olha para a forma como nós nos relacionamos internamente dentro do nosso arraial, dentro do nosso território, o que o mundo tem enxergado? Que tipo de testemunho estamos externando? A nossa forma de conviver, ela é atrativa para os de fora. A nossa forma de se relacionar como igreja local, como um grupo que se reúne para adorar o Deus vivo e levar o reino dele avante, ela é atrativa para aqueles que estão de fora. Mark Dever, ele vai dizer que a estratégia que você usa para atrair alguém para Cristo é a estratégia que você vai precisar usar o resto da vida para mantê-la. Nós não precisamos de um bom planejamento em primeiro momento, uma boa estrutura, projetos sociais e etc. Por mais que essas coisas sejam importantes, o que nós precisamos em primeiro lugar para marcar a vida daquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus é um bom relacionamento entre os de dentro. Quando eu falo com um familiar de sangue sobre a minha igreja, como diz Joaquim, toda vez que ele se retrata a Igreja Batista Central, ele diz: a minha igreja. Quando eu falo com os meus familiares de sangue sobre a minha igreja, que tipo de palavras estão saindo da minha boca? Palavras de gratidão ou palavras de reclamação? Quando você fala com os seus familiares de sangue sobre a sua igreja, essa igreja, a família de Deus que se reúne nesta comunidade, o que tem saído da sua boca? Palavras de gratidão ou palavras de reclamação? Quando eu falo com um amigo, com um colega de trabalho, com um vizinho, sobre a minha igreja, a igreja que me acolheu, que tipo de palavras estão saindo da minha boca? Quando você fala com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho, com os teus vizinhos sobre essa igreja que um dia abriu as portas para receber você, para receber a sua família, o que você tem falado? O que você tem falado tem chamado a atenção dessas pessoas positivamente ou negativamente? Quando eu me posiciono em uma rede social, como por exemplo o Facebook, Instagram, WhatsApp, sobre a igreja de Jesus, sobre a igreja que eu faço parte, que tipo de comentário tem sido exposto? Quando você usa uma rede social para falar sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tipo de testemunho você tem dado? Que tipo de testemunho você tem dado? Um testemunho positivo? As pessoas acabam sentindo vontade de participar daquilo que você tem participado? Ou é um testemunho negativo? As pessoas, ao invés de se interessarem pelo assunto, acabam correndo. Se um crente está falando mal do seu povo, por que eu vou fazer parte desse povo? Se o mundo não vir o amor de Deus exemplificado na comunidade cristã, terá problemas em acreditar que Ele realmente existe. As pessoas de fora, as pessoas desse mundo, estão carentes do amor de Deus. E a igreja está aqui para oferecer esse amor. Mas se o mundo não enxergar em nós esse amor, como eles vão acreditar que esse amor realmente existe? A influência da igreja na comunidade local não acontece por causa do número de frequentadores, prédios ou programações. A influência de uma igreja em sua comunidade local está baseada na forma como convivemos uns com os outros, sustentamos uns aos outros, exortamos uns aos outros em amor.
Que tipo de testemunho nós estamos sendo para os de fora? Quando os de fora olham para os nossos relacionamentos, eles conseguem enxergar Jesus? Eles conseguem enxergar um Deus amoroso? Eles conseguem enxergar o amor de Deus, que é um amor inexplicável, imensurável, espontâneo? Quando eu olho para o projeto Quarentena Solidária, eu consigo perceber que os de fora estão sendo alcançados, como também os de dentro, em relação às suas necessidades básicas. Mas quando eu olho para o estilo de vida da Igreja Batista Central, eu vejo uma igreja que chega junto, uma igreja que cuida dos seus. Nós precisamos crescer muito ainda nessa área, mas eu louvo a Deus por essa igreja, que tem dado por mais de 88 anos um bom testemunho do amor cristão. Essa igreja que tem dado um bom testemunho do amor cristão. Quantas pessoas cresceram nesse lugar? Quantas pessoas recuperaram o sentido da vida neste lugar, o prazer pela vida neste lugar? Quantos relacionamentos foram restaurados nesta casa? Quantos casamentos foram restaurados? Quantos relacionamentos entre pais e filhos foram restaurados? Entre irmãos com irmãos? Quantas necessidades básicas foram supridas? Quantas amizades se formaram neste lugar, em meio a essa família da fé? Quantas amizades se tornaram mais chegadas de que um irmão? Quantas coisas boas aconteceram nessa igreja? Quantas? Eu me orgulho em poder fazer parte dessa igreja, de uma igreja que pratica o amor cristão, que não envergonha o nome de Cristo. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que juntos nós somos levados a amar a família de Deus, porque Deus nos ama. Deus me amou, Deus te amou, Deus ama o teu irmão em Cristo. Juntos nós somos levados a amar a família de Deus, porque assim amamos a Deus. Quando eu amo uma pessoa de fácil trato, é como se eu estivesse amando o próprio Deus. Quando eu amo uma pessoa de difícil trato, é como se eu estivesse amando o próprio Deus. Nós fomos desafiados nessa manhã, diante da palavra de Deus, a amar as pessoas, independentemente de quem seja. Em terceiro lugar, juntos nós somos levados a amar a família de Deus, porque este é um bom testemunho para o mundo, para os de fora. A pergunta que eu gostaria de fazer para você nesse momento é: o que a família de Deus representa para você? O que a família da fé representa para você? O que esse organismo vivo chamado igreja representa para você? Eu fiz essa pergunta hoje em alguns grupos de WhatsApp de nossa igreja, e muitas foram as respostas. E eu gostaria de lê-las para você. Muitas foram as respostas, mas essas respostas expressam bem o nosso sentimento sobre a nossa amada igreja. Diz assim: o primeiro irmão disse o seguinte: a família de Deus representa uma extensão da minha própria família. Embora não sejamos irmãos e irmãs de sangue, sinto grande intimidade com meus irmãos e irmãs em Cristo. Todos temos nossos defeitos, mas todos estamos aprendendo juntos. Todos temos o mesmo objetivo, que é seguir o caminho e andar com Jesus Cristo. Isso é o que nos une. 2, uma irmã: a família de Deus é a extensão da minha família no mundo todo, onde sinto acolhida e amada. 3, uma outra irmã: para mim, a palavra que melhor descreve a família de Deus é união. E ela escreveu a palavra união com todas as letras em maiúsculo. União, e no final ela ainda colocou um sorriso. 4, um irmão em Cristo respondeu o seguinte:
o ambiente onde devemos aprender a amar uns aos outros, tendo como modelo o próprio Jesus, pondo em prática o que diz João, capítulo 13, versículo 35. Quinto, uma irmã. Na minha visão, a família de Deus representa crescimento. Sexto, um irmão. A família de Deus representa um grupo de pessoas que, por causa da regeneração, através do sangue de Cristo e a esperança da vida eterna com Ele, vivem a diversidade de opiniões em amor e paz. Olha só o que esse irmão disse: nós somos diferentes. Nós somos diferentes, mas a nossa diferença não vai falar mais alto, porque o que nos une é Jesus. Sétimo, uma irmã, com toda certeza, amizade não fingida, sinceridade, amor para falar com as pessoas, comunhão, interesse pelos problemas dos irmãos. Oitavo, o irmão, a igreja representa alegria, amizade, companheirismo e comunhão. Nono, uma irmã, fazer parte da família de Deus é a maior bênção concedida ao crente. Para nós representa adoração, obediência, humildade e amor e respeito ao próximo. Acho que jamais teremos comunhão com Deus se não tivermos na igreja. Precisamos estar ligados na terra para depois estarmos ligados no céu. E é como as famílias unidas que se forma a igreja. Décimo, uma irmã, representa para mim amizade e amor. Sinto segurança participando da família de Deus. 11º, outra irmã, na família nos alegramos com as vitórias dos outros, choramos com suas dores, somos corrigidos quando erramos, crescemos em comunhão. 12º, outra irmã, para mim a família de Deus representa segurança. É onde cultivamos nossas amizades e onde recorremos nos momentos em que precisamos de socorro. Para mim, que não tenho parentes aqui, olha só o que essa irmã está dizendo. Para mim, que não tenho parentes na cidade de Porto Alegre, todos estão longe, a igreja foi e é o meu refúgio. 13º, solidariedade, conforme Mateus capítulo 25, do 35 ao 40, como disse um irmão. 14º, um avanço com a valorização da mulher e das crianças por nosso Senhor Jesus. Sim, estreitar os laços familiares faz parte de tais relacionamentos. 15º, comunhão, amor, cumplicidade. 16º, família de Deus, corpo de Cristo. Comunhão em amor, aprendizagem de vida em todas as áreas. 17º, igreja, corpo de Cristo. E fazendo parte desse corpo, sou dele um membro ou órgão que procura cumprir sua função para que este corpo funcione de forma saudável. 18º, representa que apesar de eu ser diferente dos meus irmãos, faço parte do corpo. Com isso, eu sei que sou cuidado, assim como dentro do meu limite, eu também cuido. Da mesma forma que eu sou cuidado, eu também cuido. E por último, o amor de Deus revelado na vida de cada irmão. A família da fé foi Jesus quem nos deu. A família da fé foi Jesus quem nos deu. Ame essa família, proteja essa família e o mundo saberá que existe um Deus amoroso. Ame essa família, proteja essa família, zele por essa família e o mundo saberá que existe um Deus amoroso. Se você prestou atenção na fala dos nossos irmãos, você vai ver pessoas apaixonadas pela igreja do Senhor Jesus. É dessa forma que o mundo saberá que existe um Deus amoroso, quando falamos bem da nossa amada igreja. Eu gostaria de orar por você nessa manhã, que gostaria de fazer parte também dessa igreja. Você que está deslocado, você que está sozinho, você que já passou por várias frustrações e deseja fazer parte da família de Deus, da família de fé, eu gostaria de orar por você, mas eu também gostaria de orar por você, que já faz parte dessa família. Você que já faz parte da família da fé, da família de Deus, mas hoje está triste, hoje está decepcionado, hoje está machucado com essa família.
eu quero orar por ti, porque o Senhor Deus é o Deus que nos une e também é o Deus que cura as nossas feridas. Vamos orar? Pai, nessa manhã, muito obrigado, Senhor, pela tua boa palavra, pelos teus bons conselhos. Obrigado, Deus, pela forma como o Senhor tem falado com a tua igreja. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa-nos, Pai, quando distratamos a noiva de Cristo, distratamos a igreja do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nossas vidas. Oro, Senhor, por aqueles que nessa manhã desejam assumir um compromisso com Jesus, como sendo o único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Que nessa manhã, Deus, essa pessoa, Deus, possa assumir um compromisso contigo, assumir um compromisso com a tua igreja, Deus. Ah, Senhor, traga paz ao coração dessa pessoa e alegria por poder fazer parte dessa linda família. Mas também gostaria de orar, Senhor, por aqueles que estão tristes, com seus corações machucados, decepcionados com a família da fé. Que a boa mão, Senhor, do Senhor possa estar sobre a vida delas, restaurando as suas feridas, dando ânimo, coragem, capacitando-as, Deus, para amar o teu povo, Deus, para amar o seu próximo, os irmãos em Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Pai, faz-nos Pai, faz-nos para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos oh, como é bom, oh, como é bom nos vivermos todos irmanados em paz. Oh, como é bom. Pai, faz-nos Pai, faz-nos para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos oh, como é bom, oh, como é bom nós vivemos todos irmanados em paz. Oh, como é bom. A ceia do Senhor é um símbolo, e esse símbolo vai nos lembrar dos dois estágios da obra de Cristo: o estágio da humilhação e o estágio da exaltação. Esse símbolo vai nos lembrar que Jesus nessa terra foi humilhado, foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus Cristo venceu a morte, ele subiu aos céus, ele não nos deixou sós, ele não nos deixou órfãos, e um dia ele vai voltar para nos buscar. Mas a ceia do Senhor também é um símbolo que nos lembra que nós somos um corpo ligados pela pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus quem nos une. As nossas diferenças não devem falar mais alto, mas sim a pessoa de Jesus.
A ceia do Senhor é um símbolo que me lembra isso, que até o fim eu preciso lutar pela família da fé, eu preciso lutar pela família de Deus, eu preciso zelar pela vida dos meus irmãos, independentemente de quem sejam. Ao som da música, eu estarei distribuindo os 2 elementos da ceia, e eu gostaria de convidar você a ceiar conosco, você que um dia assumiu um compromisso com Jesus, e em obediência à sua palavra, desceu as águas do batismo, e hoje faz parte da família do Deus vivo. Ao som da música, eu te convido a separar os 2 elementos da ceia. Quando eu olho pra mim mesmo, ó quão falho ainda sou. Vejo quanto ainda preciso expressar o teu amor. Vejo quanto ainda preciso expressar a ti, Senhor. Quero olhar com os teus olhos, os que estão ao meu redor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Como a água e a toalha, tu me deste a lição de um padrão que nunca falha para viver em comunhão. São das pequeninas coisas que expresso a ti, Jesus. São das pequeninas coisas que irradiam a tua luz. Não viver mais pra mim mesmo, eu preciso aprender. Isso só será possível o quanto mais te conhecer. Repartiste a tua vida, transformando em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Repartiste a tua vida, transformando em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, vai dizer assim: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos do pão. Versículo 25 vai dizer assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória do cálice. Fé. Foi Jesus quem nos deu. Ama essa família.
eu quero te convidar, neste momento, a fazer uma oração